Lucas Lima apresenta as últimas notícias de economia. Dados importantes sobre a inflação. IPCA, 5,31%. Pois é, para quem acompanha o Boletim Focus, não irá se surpreender que pela 8ª semana seguida, a previsão do IPCA sobe. Porém, desta vez, supera a meta superior da inflação, que era de 5,25%. A partir de agora, as próximas decisões e previsões ficarão ainda mais no radar do mercado para entender quais serão os próximos passos do Banco Central para tentar controlar o aumento dos preços para que essa expectativa não se concretize. Aguardemos. PIB, 3,96%. A estimativa para o PIB de 2021 sobe forte essa semana, crescendo 0,44 ponto percentual e registrando a sexta-feira mais alta consecutiva. Mesmo que esse resultado positivo se torne realidade, o PIB brasileiro ainda não consegue retomar o tombo de 2020, mas vamos aguardar também. Taxa de câmbio, R$ 5,30. Mais uma semana, a expectativa para o valor do dólar no final de 2021 se estabiliza e que, comparado com o mês passado, a previsão já caiu 10 centavos. Atualmente o dólar está cotado a R$ 5,23. Taxa Selic, 5,75%. Depois de 4 semanas estáveis, a taxa Selic esperada para o fim de 2021 volta a subir, se aproximando dos 6%. Esse ajuste de expectativa aparentemente está relacionado com a subida constante da inflação e que hoje extrapola a meta para o Banco Central. China libera para que casais tenham 3 filhos. Se alguém achava que tinha pouco chinês no mundo, agora a porteira foi liberada. Ontem o governo chinês anunciou que os casais chineses poderão ter 3 filhos ao invés de apenas 2, como era anteriormente. A política de filho único ficou em vigor até 2016, quando famílias chinesas foram liberadas a terem um segundo filho, mas só agora em 2021 houve a flexibilização maior, permitindo que as famílias possam ter até 3 filhos. E por que isso aconteceu? O Escritório Nacional de Estatísticas da China apresentou dados que mostram que o crescimento populacional chinês é menor desde 1960. Petróleo tem maior alta dos últimos 2 anos. Se liga só, o preço do petróleo continua subindo e hoje registrou a maior alta dos últimos 2 anos. A OPEC, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai se reunir por videoconferência para discutir a melhor estratégia para o momento. Dominada por países do Oriente Médio, a OPEC, que é responsável por mais de 1/3 da produção de petróleo no mundo, deve selar um acordo para aumentar a produção de petróleo neste momento para aproveitar o bom movimento em demanda. Depois de baixar a mão da vaca no ano passado, com cortes significativos na produção de petróleo, agora a OPEC deve fazer chover. Mas por que isso é importante? Porque além de definir a estratégia de produção, o grupo também vai lidar com o Irã, aquele parente mais complicado que todo mundo fica de olho. O Irã está negociando o seu acordo nuclear com 6 potências mundiais. A ideia é retornar aos moldes de negócios de 2015. Se as conversas forem para frente, é natural que mais petróleo entre no mercado, via Irã, nos próximos meses. Por isso o pessoal da OPEC e da OPEC+, quer se adiantar a resolver a vida deles logo antes do Irã entrar na parada. Ainda assim, não dá para pensar em petróleo hoje sem pensar no que o Irã coloca na mesa. A expectativa é que os iranianos vão dançar conforme a música e não vão aloprar o equilíbrio no mercado daqui uns 2 meses. PIB supera expectativas. O IBGE divulgou nesta terça-feira, dia 1, os dados do PIB referente ao primeiro trimestre deste ano, que registrou uma alta de 1,2% comparado com o trimestre anterior. O PIB do primeiro trimestre de 2021 cresceu 1,2% comparado com o quarto trimestre de 2020. A soma de produção de todos os bens e serviços chegou a 2 trilhões de reais. Dólar cai para R$ 5,14, o menor valor no ano. Em queda de 1,49%, o dólar comercial fechou ontem, dia 1, a R$ 5,14, tendo influência da divulgação do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre do Brasil. Esse foi o menor valor da moeda norte-americana desde 21 de dezembro de 2020, quando o dólar atingiu R$ 5,12. Esse crescimento do PIB, que segundo o IBGE foi de 1,2%, foi bem acima do esperado, que era projetado em algo próximo de 0,7%. Isso fez com que as projeções daqui para o fim do ano começassem a ser revisadas. O bom humor da economia local também foi visto na máxima histórica do principal indicador da nossa Bolsa de Valores, B3, o índice Bovespa. Ontem o valor atingido foi de 128.267 pontos, o terceiro dia seguido em que o nosso índice renova suas máximas históricas. Desde janeiro, o Ibovespa acumula uma alta de 7,8%,
e o real acumula valorização de 0,8% no ano. Já o dólar, com este resultado, zera a alta que registrava neste ano, acumulada de quase 0,78%. Banco Next bate 5 milhões de clientes. Next, a plataforma digital do Bradesco, atinge a marca de 5 milhões de clientes. Ano passado, o crescimento foi grande, a ponto de dobrarem o tamanho da base de clientes e a expectativa desse ano não fica para trás. Para quem não sabia, o Next é o banco digital do Banco Bradesco. Criado para concorrer com o Nubank e outras instituições digitais, eles não são vinculados a nenhum banco físico e têm até um gerenciamento de vaquinhas. A meta deles era de 7 milhões de novos clientes para esse ano, mas seguindo o ritmo atual, eles devem superar esta meta. Segundo o banco, eles têm mantido um NPS, que mede a satisfação do cliente, muito elevado. O Bradesco trata o Next como uma empresa investida e não como uma subsidiária, fornecendo assim autonomia e independência para que dê seus próprios passos, e que apenas 20% da base de clientes do Next também é do Bradesco. De acordo com Renato Egemin, que está no comando da Next há 3 meses e há 14 anos no Bradesco. O objetivo deste momento do Next, ainda segundo o executivo, é trazer valor para o cliente e lançar novos produtos na plataforma, sendo que o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio entre os custos da receita e o que entra e o que sai, ainda não deve chegar este ano. A empresa ainda está em vias de encontrar um parceiro de maneira estratégica para ir para o IPO, mas que esses passos podem ficar ainda para o ano que vem, segundo ele. São Paulo quer vacinar geral até outubro. O governo de São Paulo vai iniciar um projeto de vacinação em massa para que até dia 31 de outubro todos os maiores de 18 anos estejam vacinados. A vacinação irá iniciar com as pessoas com comorbidades, assim como está sendo no resto do país, começando pelas idades de mais risco e progredindo para pessoas mais jovens que têm comorbidades. Com a vacinação em massa, o esperado é que a cidade de São Paulo consiga voltar para sua normalidade, retomada a atividades presenciais que consigam efetivamente ajudar a economia paulista a voltar a render e entregar o que é esperado da cidade. O panorama geral da vacinação do Brasil é o seguinte: o governo federal quer acelerar a vacinação, especialmente com o projeto de imunização federal, que espera até o fim do ano ter vacinado boa parte da população. Até o momento, cerca de 10% da população brasileira já foi totalmente vacinada, aproximadamente 22,3 milhões de pessoas. Nubank ativou o modo Easy. Depois da transação ser anunciada em maio, a Nubank finalizou toda a burocracia da aquisição da corretora Easy Invest e anunciou os próximos passos dessa integração das marcas. Apesar de ter uma corretora totalmente digital, a Easy Invest foi fundada em 1968 com o nome de Título Corretora de Valores SA. Tem cara de jovem, mas a empresa é bem experiente. Hoje a empresa conta com mais de 1,6 milhões de contas abertas e possui mais de 26 bilhões de reais em ativos sob custódia. Claramente, a primeira coisa que irá mudar é o nome. Agora a corretora vai se chamar Easy Invest by Nubank. Além disso, para os clientes, a Nubank está começando os primeiros testes para essa integração, oferecendo alguns produtos de investimento, como fundos multimercado e em sua própria plataforma. Raizen entrega pedido de IPO. Falou o que ia fazer e fez. A Raizen protocolou hoje, dia 3, o pedido da oferta pública inicial das ações na CVM. A companhia vai fazer seu IPO. O IPO pode ser um dos maiores da história aqui no Brasil. A empresa, que é uma junção entre Cosan e Shell, mandou o papo reto pedindo o seu registro na B3. A princípio, as ofertas serão de ações preferenciais, com preferência de dividendos. A estratégia da Raizen é atrair aquele pessoal que busca opções sustentáveis no mercado de combustíveis e biocombustíveis. A empresa conta com interesse de capital estrangeiro neste segmento no Brasil e as ações devem ser precificadas este mês. A Raizen aposta num bom histórico de resultados do grupo, onde sua escala e os variados tipos de ativos da companhia representam vantagens competitivas no mercado. A companhia destaca que, mesmo enfrentando a crise do Covid-19, os resultados foram bem positivos. A distribuição das ações da Raizen deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais a 13 bilhões de reais, o que é dinheiro pra caramba para os padrões da B3. Junto ao pedido de IPO, a empresa mandou essa daqui: nós nos consideramos um líder mundial em biocombustíveis e uma referência global em sustentabilidade, na vanguarda de importantes tendências internacionais em transição energética, desenvolvendo soluções com baixa emissão de carbono. Banco BTG Pactual supera a XP em valor de mercado. Em maio, as ações do BTG subiram mais de 10%. Já os papéis da XP, empresa listada na Nasdaq, uma das bolsas dos Estados Unidos, não tiveram oscilações.
A queda recente do dólar também interferiu nesse resultado. Segundo as fontes, nessa semana o valor de mercado da XP era de 22 bilhões de dólares, o que em reais equivale a mais ou menos 115,8 bilhões de reais, enquanto que o BTG possui um valor de 147,4 bilhões de reais. O desempenho do BTG de qualquer forma tem ficado em evidência, e isso se deve a vários fatores, como é o caso da conquista dos escritórios de agentes que eram da XP e também aquisições estratégicas como a da dona da Empíricos, a Universa. Vale lembrar ainda que a XP não fica para trás. A tendência, segundo o Credit Suisse, é que os relatórios é que mesmo o cenário de concorrência acirrada, a XP tende a aumentar em mais de 30% ao ano o volume de ativos sob custódia, enquanto o mercado deve crescer cerca de 10%. Biden sendo gente fina com a América Latina e farpas China versus Estados Unidos. Ontem no nosso feriadão, que não foi tão feriadão assim para muitas pessoas, o Biden anunciou a doação de mais de 25 milhões de doses da vacina anti-Covid. Dessas 25 milhões, 19 milhões serão alocadas pelo COVAX, o consórcio comandado pela Organização Mundial da Saúde, 6 milhões de doses serão alocadas para a América Latina, porém, nosso Brasilzão vai ficar de fora do grupo dos primeiros países a receberem essas 25 milhões de doses. Os primeiros países serão Índia, o epicentro atual da pandemia, México, Canadá e Coreia do Sul. Segundo o governo americano, os critérios para a distribuição são baseados em estatísticas sanitárias, para estabelecer uma ordem de prioridade e também informações científicas sem favoritismo político. Que Estados Unidos e China estão tretando, todo mundo já sabe, mas até para doação os caras trocam farpas. O embaixador chinês do Brasil, Yang Yami, compartilhou a reportagem das doações dos Estados Unidos em seu Twitter com a frase "melhor que nada". Biden amplia a lista para 59 empresas proibidas de receber investimentos. Nesta quinta-feira, dia 13, o presidente dos Estados Unidos anunciou a inclusão de mais 28 empresas chinesas na lista que proíbe que instituições americanas invistam nessas companhias. Essa lista foi criada inicialmente pelo ex-presidente Donald Trump, com a alegação de que tais empresas teriam relações muito mais próximas com os exércitos chinês, o que consequentemente implicaria no uso de informações em benefício dos órgãos de defesa chinesa. Dessa forma, as instituições americanas estão proibidas de investirem em qualquer empresa presente nesta lista. Segundo o comunicado da Casa Branca, essa medida serve para combater os graves abusos dos direitos humanos. Obviamente, os chineses não gostaram nada dessa decisão do atual presidente norte-americano. Yang Weibin, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acusou os Estados Unidos de violarem a ordem do livre comércio.